O que nós vamos fazer agora é aplicar a lei de conservação da energia ao movimento de um fluido perfeito. Para isso, nós vamos considerar o escoamento estacionário, ou seja, a velocidade só vai depender da posição do fluido dentro do tubo de corrente, e vamos considerar esse fluido perfeito também incompressível, ou seja, a sua densidade não vai variar. Nessa análise, que nós vamos fazer agora, nós vamos considerar um tubo de corrente estreito, que é chamado também de filete de corrente. Nesse tipo de tubo, a pressão e a velocidade não vão variar ao longo das seções transversais consideradas, ou seja, V e P vão ser constantes ao longo da extensão das seções transversais. A figura 2.8 ela destaca o filete de corrente que nós mencionamos. No instante T inicial, o fluido está compreendido entre as seções transversais 1 e 2, e após o intervalo de tempo ΔT, intervalo de tempo infinitésimo, a porção de fluido que nós estávamos considerando entre 1 e 2 passa a estar compreendida entre as seções transversais 1' e 2'. Então, como o escoamento é estacionário, os cilindros compreendidos entre 1 e 1' e 2 e 2' vão comportar a mesma massa, ou seja, ΔM1 vai ser igual a ΔM2. A massa compreendida no cilindro 1 vai ser igual à massa de fluido compreendida no cilindro 2. E aí, desse modo, nós podemos calcular essa massa da seguinte forma. ΔM ΔM1, que seria a massa associada ao primeiro cilindro, entre 1 e 1', vai ser igual ΔM1 vai ser igual a ρ, que multiplica a área da seção 1 vezes a velocidade da seção do fluido através da seção 1, que seria V1, vezes o intervalo de tempo considerado. Isso aqui, A1 que multiplica V1 ΔT, é justamente o volume do cilindro. Isso aqui vai ser o volume do cilindro 1. E a massa, obviamente, vai ser a densidade vezes esse volume. E é por isso que a gente tem a expressão construída dessa forma. ρ vezes A1 V1 ΔT é igual a massa ΔM1. E isso aqui vai ser igual a massa ΔM2, que vai ser igual a ρ. Lembrando que o fluido é incompressível, a densidade é constante, então a densidade do fluido no entorno da seção transversal 1 vai ser igual à densidade do fluido no entorno da seção transversal 2, que é igual a ρ, vezes a área da seção transversal 2, A2, vezes a velocidade com que o fluido atravessa a seção transversal 2, vezes o intervalo de tempo ΔT considerado. E como nós dissemos, isso aqui vai ser igual à massa contida no volume entre as seções 2 e 2', ΔM2. Como nós vimos anteriormente, a velocidade ela é inversamente proporcional à área da seção transversal do tubo de corrente considerado. Então, se nós observarmos a seção 1 e a seção 2, nós vemos que houve um aumento, da área da seção transversal, ou seja, A1 é menor que A2. Se A1 é menor que A2, nós temos que V1 é maior que V2. Isso porque nós vimos que a velocidade é inversamente proporcional à área da seção transversal do tubo de corrente.
Se há uma variação da velocidade, nós podemos calcular a variação da energia cinética no transporte do fluido entre as regiões do cilindro 1, 1 linha, e do cilindro 2, 2 linha. Então essa energia cinética que eu vou chamar, essa variação da energia cinética que eu vou chamar de ΔT, vai ser igual à energia cinética na região 2, né, que seria essa região aqui, ó, do cilindro 2, 2 linha, menos a energia cinética na região 1, que seria essa região aqui do cilindro 1, 1 linha. Então, desse modo, nós teríamos que ΔT é igual a energia cinética T2, que seria 1 meio de ΔM2 V2 ao quadrado, menos a energia cinética T1, que seria 1 meio de ΔM1 V1 ao quadrado. A variação da energia cinética que nós calculamos na equação 2.4.2 vai ser igual ao trabalho realizado sobre o sistema pelas forças de pressão e pela força gravitacional. Então, o que nós vamos fazer agora é calcular o trabalho realizado por cada uma dessas forças e depois aplicar o teorema do trabalho energia cinética para os valores, né, para as equações, para as expressões que nós encontrarmos. Bem, agora nós vamos calcular o trabalho realizado pelas forças de pressão, mas antes nós temos que ter em mente o seguinte: a força de pressão aqui sobre a região da área de seção transversal 1, ela vai atuar nessa direção em sentido. Então nós vamos ter aqui uma força de pressão perpendicular à superfície da seção transversal 1 nessa direção em sentido, que é a mesma direção em sentido, aproximadamente, obviamente, do vetor velocidade. Já na região da seção transversal de área A2, a força de pressão vai se dar no sentido contrário, ou seja, ela vai apontar da direita para a esquerda. Mas o vetor velocidade continua apontando para a direita. Então nós vamos ter força e velocidade em sentidos opostos, certo? Então, só lembrando que o trabalho é uma grandeza escalar e ele pode ser obtido através do produto escalar entre força e deslocamento. O deslocamento, o vetor deslocamento aqui na nossa análise é o vetor de módulo V1 ΔT, ok? Então, vamos lá. O trabalho realizado pela força nessa primeira região aqui, eu vou chamar de W1, certo? Então, o trabalho realizado vai ser na região 1, vou chamar de W1, igual a F1 escalar deslocamento, né? Escalar D. Esse deslocamento seria o vetor V1 vezes ΔT. O mesmo, né, ocorre para o trabalho na região 2. Então, vou chamar de W2, o trabalho da região 2, realizado pela força de pressão na região 2, e vai ser igual a o vetor força F2 escalar D, né? Lembrando que D nesse caso vai ser o vetor velocidade V2 ΔT. Eu vou chamar de WP o trabalho resultante, né, realizado pelas forças de pressão, ou seja, WP vai ser igual a W1 mais W2. Então, W1 seria o trabalho realizado pela força F1
E W2 seria o trabalho realizado pela força F2. Isso aqui vai ficar igual a W1, F1 escalar V1, como o vetor V e o vetor F estão aproximadamente na mesma direção e sentido, o produto escalar vai ser maior que zero. Então nós vamos ter F1, V1, ΔT. Ok? Mais o trabalho realizado pela força F2. Como vocês podem ver, a força F2 ela tem um sentido contrário ao sentido do vetor velocidade V2. Então, nesse caso, o produto escalar vai ser menor que zero. Então, isso aqui vai ficar igual a menos F2 V2 ΔT. Isso aqui vai ficar igual a F1 V1 ΔT menos F2 V2 ΔT. Lembrando que essa força de pressão ela pode ser obtida através do produto da pressão pela área na qual essa força atua. Nós vamos ter que o trabalho realizado pelas forças de pressão, WP, vai ser igual a F1. O que é que seria F1? Seria a pressão 1 vezes a área da seção transversal 1A1, vezes a velocidade na região 1 vezes ΔT. Analogamente, para o trabalho realizado pela força de pressão F2, nós vamos ter que a força de pressão F2 vai ser igual à pressão na área da seção transversal A2 vezes a área da seção transversal A2, que multiplica V2, que é o vetor velocidade, o módulo do vetor velocidade na região 2, vezes ΔT. O trabalho realizado pela força gravitacional, que eu vou chamar de WG, ele é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional, ou seja, ele vai ser igual a menos a energia potencial gravitacional no nível 2, que é definida aqui pela altura Z2, menos a energia potencial gravitacional em 1, que é definida aqui pela altura, pela distância Z1. Então, nós temos que... Bem, uma expressão geral para essa energia potencial gravitacional é a seguinte, né? A energia potencial gravitacional vai ser igual a mg vezes a altura, mgh, né? Seria uma expressão geral. No nosso caso não é h, mas sim z, né? As alturas são definidas pela letra z. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser igual a menos a energia potencial gravitacional do elemento de massa que está na região 2, que seria ΔM2 G vezes Z2 menos a energia potencial gravitacional da região 1. Seria esse cilindro aqui, ó, de massa ΔM1.
Então, essa energia potencial gravitacional seria ΔM1, que multiplica G, que multiplica a altura que esse elemento de massa está a esse nível padrão, que é Z1. Ok? Colocando G em evidência, nós temos que o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser igual a menos G, que multiplica ΔM2 menos, vai ser ΔM2 Z2 menos ΔM1 Z1. Então, o trabalho total, que vai ser igual à variação da energia cinética que nós calculamos anteriormente, vai ser a soma do trabalho realizado pelas forças de pressão com o trabalho realizado pela força gravitacional. Então, desse modo, pelo teorema do trabalho energia cinética, nós vamos ter que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total. Então, nós vamos ter que 1 meio de ΔM2 V2 ao quadrado menos 1 meio de ΔM1 V1 ao quadrado vai ser igual ao somatório, né, do trabalho realizado pelas forças de pressão com o trabalho realizado pela força gravitacional. Então, nós vamos ter das forças de pressão P1, que multiplica A1 V1 ΔT, menos P2, seria a pressão na área da seção transversal A2, que multiplica A2 V2 ΔT, mais, né? Mais com menos vai dar menos, então menos G, que multiplica ΔM2 C2 menos ΔM1 Z1. Esse produto entre A1, V1 e ΔT vai ser igual ao volume do cilindro que contém o fluido. Ora, se é o volume, nós podemos definir ele como sendo a razão entre o elemento de massa e a densidade do fluido no entorno daquela região. O mesmo aqui, para esse produto, né, que vai ser igual à razão entre o elemento de massa na região do cilindro 2 dividido pela densidade do fluido. Outra coisa que nós temos que lembrar é o seguinte: nós estamos considerando na nossa análise o escoamento estacionário. E uma das consequências que nós observamos é que a massa contida nesses dois cilindros vai ser igual. Então, nós vamos considerar isso também aqui na expressão que nós estamos construindo. Então, desse modo, a nossa expressão vai ficar 1 meio de ΔM, que multiplica V2 ao quadrado, menos 1 meio de ΔM, que multiplica V1 ao quadrado. Isso aqui é igual a P1, que multiplica ΔM sobre ρ, menos P2, que multiplica ΔM sobre ρ, menos G, que multiplica ΔM, e aqui eu coloquei
ΔM em evidência. Então, G que multiplica ΔM, que multiplica Z2 menos Z1. Bem, aqui nós temos ΔM aparecendo dos dois lados da expressão, né? ΔM dividido por ΔM vai dar 1. E a nossa expressão vai ficar 1 meio de V2 ao quadrado menos 1 meio de V1 ao quadrado igual a P1 sobre ρ menos P2 sobre ρ menos G que multiplica Z2 menos Z1. Aí aqui nós temos alguns termos se repetindo, né? 1 meio de V2, 1 meio de V1. P1 sobre ρ, P2 sobre ρ. G vezes Z, 2, né? E G vezes Z1. Então, 1 meio de V, P sobre ρ e G vezes Z se repetem. Então, nós podemos rearranjar a nossa expressão da seguinte forma. Nós vamos ter 1 meio de V2 ao quadrado mais G Z2 mais P2 sobre ρ igual a 1 meio de V1 ao quadrado mais G Z1 mais P1 sobre ρ. Então, como nós podemos ver, essa soma ela vai ser constante. Essa expressão, que é a expressão 2.4.5, ela vai me fornecer, ou ela mostra, apresenta a conservação da energia por unidade de massa ao longo do filete. Então, isso aqui, ó, esse somatório permanecer constante ao longo do filete, ele está apenas refletindo a conservação da energia por unidade de massa ao longo do filete, né, que é esse tubo de corrente estreito. Bem, e multiplicando a expressão 2.4.5 pela densidade, nós encontramos a equação de Bernoulli. Observe que o termo, né, a relação entre densidade, velocidade e pressão vai permanecer constante ao longo do filete, da mesma forma que ocorria, né, que ocorre com a expressão 2.4.5. Como eu multipliquei a equação 2.4.5 por ρ, a equação de Bernoulli não vai mais me fornecer a energia por unidade de massa ao longo do filete, mas ela vai me fornecer a densidade volumétrica de energia ao longo do filete, né? Que, como nós podemos ver, né, pela nossa análise, essa densidade de energia vai ser constante ao longo do filete. E da mesma forma que nós observamos na equação 2.3.5, a pressão ela vai compor, né, essa densidade volumétrica de energia na nossa análise. Ela vai fazer parte da densidade de energia do sistema que vai propiciar o movimento do fluido ao longo do filete.